A gente agora tem um assunto, um dos mais sérios para abordar aqui no Nova Manhã, que é a questão da exploração sexual infantil. Segundo a Childhood Brasil, uma organização internacional que defende o direito das crianças, todos os anos são registrados no Brasil mais de 500 mil de casos de exploração sexual infanto-juvenil. Na maioria das vezes, 70%, a violência sexual acontece dentro de casa. E o Instituto Liberta, que é presidido pela doutora em Direito pela PUC de São Paulo e professora de Direito Constitucional Luciana Temer, tem como missão o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil em todas as suas formas. E a gente está aqui recebendo, em contato com a doutora Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, para falar sobre esse tema. Doutora Luciana, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui conversando com vocês nessa manhã. Doutora Luciana, só para a gente começar a nossa conversa contextualizando um pouco, existe diferença entre exploração sexual e violência sexual? Vou explicar. Tem uma diferença entre as violências sexuais. Então, aquilo que você falou da Childhood, por exemplo, violento de exploração sexual é conhecido no Brasil, entre aspas, como prostituição infantil. A gente não usa esse termo porque criança e adolescente não se prostitui, é explorado. Mas quando você fala de exploração, você está falando em pagar para uma adolescente ou criança para algum ato sexual. O outro tipo penal é conhecido como abuso, mas, na verdade, tecnicamente, é o estupro de vulnerável. Ou seja, toda criança ou adolescente de até 14 anos que tem qualquer relação sexual é considerada estupro. E não precisa ser relação completa, tá, Mauro? Quando a gente fala de estupro aqui, é bom esclarecer para os ouvintes que estupro hoje no Código Penal é qualquer ato sexual. A gente não está mais falando daquele conceito antigo de estupro que exigia penetração. Então, qualquer relação sexual, qualquer tipo de relação sexual com menores de 14 anos, pela nossa lei, é considerado estupro. Então, isto é o que é conhecido como abuso pela sociedade. E a exploração sexual é pagar para ter relação com adolescentes entre 14 e 18 anos. Por que 14 e 18? Porque menor de 14 é estupro. Agora, então, a gente pode imaginar que esses 500 mil casos que a gente mencionou sobre exploração sexual, os casos de violência sexual, de estupro, são muito maiores, então, né? Muito maiores. Então, vamos fazer. A Childhood fez esse levantamento junto à Polícia Rodoviária Federal, né? Eles fazem um mapeamento dos pontos de exploração. São mais de 3.600 pontos de exploração sexual só nas rodovias federais do Brasil. Quando você fala da situação do abuso, não é? Você tem um dado que é o seguinte: são mais de 4 meninas de menos de anos estupradas por hora no Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro Pública. Então, veja bem, nós temos, durante uma hora, 4 meninas de menos de 13 anos estarão sendo estupradas no Brasil. Este número é muito alto e é imensamente notificado. Também é uma estimativa do Fórum Brasileiro Pública que só 35% dos estupros sejam de fato registrados. Então, imagina o número de violência que nós estamos tratando aqui, Mauro. Agora, é muito fácil entender por que... Desculpa. Não, pode prosseguir, por favor. Não, eu só ia falar da subnotificação, na verdade, da invisibilidade, não é? Desse número assustador de violência. A gente tem que dado aqui para os ouvintes, 67% de todas as violências registradas aconteceram dentro da casa das vítimas. Este é um dado muito importante. E o outro dado é que 86% foram praticados por pessoas próximas da vítima, normalmente relações intrafamiliares. Então, daí você tem um quadro do tamanho da invisibilidade desta violência, não é? Porque pelo fato de ser praticado por pessoas conhecidas da família, isso deve levar a tentar abafar, né? Abafar o caso. Sem dúvida nenhuma.
ou muitas vezes até em tirar a credibilidade da própria criança que foi vítima. Falar assim, não, deve estar exagerando, imagina, eu conheço a pessoa, ele jamais seria capaz de fazer alguma coisa dessas, né? Eu imagino que essas situações sejam muito comuns, né? Olha, Mauro, você está me dando gancho aqui para falar dessa ação que a gente está fazendo aqui do Levante Virtual, agora você sabe, né? Nós estamos com esta proposta, que é única, é a primeira passeata virtual do mundo, né? E nós estamos lançando esse desafio aí de fazer uma passeata no qual a gente convida pessoas adultas, maiores de 18 anos, que sofreram alguma violência sexual até os 18 anos, a gravarem no nosso site um vídeo dizendo 3 frases. Violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. Por que nós estamos fazendo isso, Mauro? E vamos sair com essa passeata no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Para mostrar para o Brasil o tamanho desta violência, que esta violência, na configuração abuso, não tem classe social, não tem cor, não tem raça, ela acontece em todas as classes sociais. E aqui eu queria voltar um pouco para essa diferença entre exploração e abuso, Mauro, para dizer o seguinte: quando você fala de exploração sexual, você fala de vítimas de maior vulnerabilidade social, normalmente meninas, e um grupo de exploradores das classes sociais. Quando você fala do recorte abuso, você fala de vítimas e abusadores de todas as classes sociais. E como você lembrou, não é o monstro que está no imaginário das pessoas, né? Não é a figura do pedófilo que as pessoas falam, daquela pessoa enlouquecida. Não é. É o tio querido, não é? É o padrasto, é o pai. Então, a gente precisa colocar na sociedade a lente desta violência, para que a gente comece a entender e enxergar. Então, este levante que nós estamos fazendo, e aqui também eu quero reforçar que estupro não é só penetração, não é só aquela coisa grave, é toda e qualquer violência. Eu, por exemplo, pessoalmente, fui vítima de uma violência aos 13 anos de idade, quando voltava da escola sozinha, numa rua que não tinha ninguém, e tinha um homem propositadamente lá esperando passar alguma menina, não é, se masturbando, olhando para mim, no caso. Isto é crime pelo Código Penal. Não é? Então, é uma coisa banalizada na nossa sociedade, mas é crime pelo Código Penal. Então, nós estamos convidando a uma intolerância a toda e qualquer forma de violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. E como é que as pessoas podem participar dessa passeata digital? Então, a gente tem o site Agora Você Sabe, www.agoravocêsabe.com.br. Se tiver alguma dúvida, é só entrar no Instagram do Instituto Liberta, que a gente explica direitinho como funciona. Mas no próprio site, Mauro, você tem um tutorial sobre como participar. É muito simples, a parte tecnológica foi uma coisa muito estudada. As pessoas gravam um vídeo dizendo essas 3 frases e clicam no enviar e vão participar da passeata virtual. Como é que vai funcionar essa passeata virtual? Na verdade, na tela vai começar uma live permanente, dia 18 de maio, subindo bolinhas pequenininhas assim. Em cada bolinha haverá o rosto de uma pessoa que gravou, não tem que dar o nome, não tem que deixar nenhum dado pessoal, vai ter só o rosto das pessoas subindo, todas dizendo ao mesmo tempo esta frase: violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. Qual é o objetivo dessa passeata? Primeiro, dar uma imensa visibilidade. Não é? Nós estamos atrás de 1 milhão de pessoas, sim, 1 milhão. Eles falam, mas 1 milhão, Luciana? Eu falo, porque a gente é modesto, porque as estimativas são de mais de 10 milhões de pessoas vítimas de violência até os 16 anos no Brasil. Então, né, a gente está querendo só 1 milhão. Para quê, Mauro? Para fazer um barulho e ir atrás de política pública. Política pública que vai resolver. E nós estamos em ano eleitoral. Quando a gente tiver essa passeata lotada de pessoas corajosas e com força, a gente vai para todos os candidatos e candidatas a presidente da República dizer: agora você sabe. Qual é o seu plano concreto, qual é o seu projeto para o enfrentamento desta violência? Porque é isso que nos interessa, política pública para o enfrentamento. O Instituto tem propostas também, doutora Luciana? Claro, tem sim, a gente tem proposta. E a nossa proposta, Mauro, é pela educação. Porque a verdade é que os crimes estão no Código Penal e são punidos muito seriamente. Só para você ter uma ideia, o crime de exploração sexual
ele tem mais de 10 anos de cadeia. O crime de abuso, né, de estupro vulnerável, 15 anos de cadeia. Na verdade, exploração até 10 anos e estupro até 15 anos de cadeia. E, no entanto, este crime continua na invisibilidade. É tão invisível, Mauro, que quando a gente pega o brasileiro de segurança pública, a gente verifica o estupro de vulnerável, sim, hoje já está lá, desde 2019 está lá. Veja, o crime existe desde 2019. Só em 2019 a gente conseguiu tirar esse crime da invisibilidade, separado do estupro de mulheres adultas. E exploração sexual, o Brasil é conhecido internacionalmente como um dos piores países em exploração sexual, você deu aí o dado, e não está no anuário, porque não tem registro de exploração sexual. Então, nós estamos falando de violências que são muito danosas ao país, não só do ponto de vista pessoal, pelos traumas que eventualmente ficam, nem toda violência sexual gera trauma, não é? Mas toda violência sexual é inadmissível. Então, mesmo as pessoas que falam, mas eu sinto que não aconteceu nada comigo quando eu vi lá o homem se masturbando no ônibus ou no... Mas isso é violência sexual. Isso tem consequências sociais. Você sabe, Mauro, só um outro dado para os ouvintes, que no Brasil nós temos mais de 21.600 meninas de menos de 14 anos engravidadas por ano. Né? A gente está falando de registros. Nesse Brasilzão enorme, a gente está falando que há registro de mais de 21.600 meninas de menos de 14 anos grávidas no país, que dão à luz, que saem da escola e não rompem esse ciclo de violência. Então, eu sempre digo, o nosso objetivo é voltar o olhar para meninas e meninos, porque meninos também são muito abusados. A faixa etária de meninos é entre 4 e 8 anos de idade. De meninas é de 10 a 13 anos de idade. Então, veja, nós estamos querendo realmente puxar o olhar da sociedade para a prevenção, Mauro. A gente está falando de prevenção. Quando a gente cuidarmos desses meninos e das meninas, nós teremos que tratar menos de violência lá na frente. Eu agradeço muito a doutora Luciana Temer por participar aqui com a gente. Ela é presidente do Instituto Libertas, falando dessa campanha, dessa passeata digital. Agora você sabe, a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Muito obrigado também pela coragem de expor o seu próprio caso particular para ajudar, para reforçar na importância dessa campanha, doutora Luciana. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Eu que agradeço. Enorme oportunidade de poder falar com seus ouvintes. Boa tarde. Muito obrigado. Bom dia.